Olá, vamos falar de Fórmula 1, galera! Começa o vídeo dessa semana um pouquinho diferente, agradecendo vocês. A gente chegou finalmente à marca dos 100 inscritos. Tinha falado na live aí de semana passada que eu fiz no Instagram do Liguem Seus Motores com o Roberto aí sobre os melhores pilotos, na nossa opinião. A lista dele levava a galera dos 5 melhores da Fórmula 1, eu fiz uma lista de 5 melhores de fora da Fórmula 1. Já agradeci na live, mas agradeço aqui no vídeo. Essa ajuda de vocês é muito importante, eu fico muito feliz. E agora você encontra o Liguem Seus Motores como no YouTube, né? Pode digitar youtube.com/Liguem Seus Motores, você vai encontrar o Liguem Seus Motores bem mais fácil aqui no YouTube. Não deixo de reforçar o pedido para você se inscrever no canal, curtir o vídeo. Essa sua ajuda é importante. Agora a intenção é dobrar a meta e assim por diante. Nas redes sociais, nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, como @Liguem Seus Motores, tudo juntinho, letra minúscula. Você encontra bem mais fácil o Liguem Seus Motores agora no YouTube também. Já peço desculpa que o vídeo dessa semana está bem atrasado. Na verdade, para ser atrasado tinha que chegar um pouquinho antes, né? Tive alguns problemas aí de agenda para gravação, fazer roteiro, essas coisas todas. Acabou atrasando bastante o vídeo. Estou gravando bem atrasado o vídeo. A ideia é não atrasar o das próximas semanas, pelo menos aí até a última semana deste ano. E aí agora vamos falar do assunto mesmo. Bora falar um pouquinho de Fórmula 1 em 2019. Vou começar falando da temporada 2019 da Fórmula 1 de um jeito um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho das montadoras. Eu gosto de acompanhar essa parte do campeonato, o desempenho das montadoras de forma isolada, para ter uma ideia de como isso impacta no resultado das equipes. Nessa leva eu vou falar bastante da Renault, que decepcionou um bocado. Eu particularmente, na verdade, esperava muito mais da montadora francesa esse ano e ela passou algumas marcas zeradas. Vamos aos números aí. A Mercedes terminou 2019 com 10 poles contra 8 da Ferrari e 3 da Honda. Quando falamos de vitórias, a estrela de 3 pontas mantém o domínio com 15 vitórias contra 3 da Ferrari e 3 da Honda. Falando de dobradinhas, a Mercedes fez 9 contra uma da Ferrari e outra da Honda. Em nenhum desses números a Renault chegou a ter uma contagem aberta. A montadora francesa só vai aparecer quando a gente fala de pódios. A Renault teve um pódio em 2019. A Mercedes fechou com 18, Ferrari com 17 e a Honda com 9 presenças no pódio. As representantes de Ferrari, Mercedes e Honda mantêm também basicamente esse domínio quando a gente fala dos campeonatos de construtores. Eu vou falar dos números das equipes e depois falo dessa relação desses números de montadoras com os números das equipes, dos times. A Mercedes terminou o ano com 10 poles contra 8 da Ferrari e 3 da Red Bull. Quando falamos das vitórias, os números são parecidos com alguns já citados, com 15 vitórias da Mercedes, 3 da Ferrari e 3 da Red Bull. Entre as equipes, apenas a Mercedes e a Ferrari anotaram dobradinhas durante a temporada. A Mercedes conseguiu as 9 dobradinhas já citadas e a Ferrari fechou o ano com uma só. Até agora foi basicamente repetição dos números das montadoras. A diferença é que a dobradinha da Honda não foi uma dobradinha da Red Bull, como aconteceu com Ferrari e Mercedes. A dobradinha da Honda veio de uma vitória da Red Bull, seguida por uma Toro Rosso. Foi aqui no Brasil, inclusive. A dobradinha da Honda veio com Max Verstappen e Pierre Gasly. A Mercedes fechou o ano com 18 pódios, a Ferrari teve 17 pódios, Red Bull fechou o ano com 9, e as novidades são a Toro Rosso com 2 e a McLaren com 1 pódiozinho. O único pódio da Renault como montadora não veio do time de fábrica, veio da cliente McLaren. Então já vê o nível de desempenho que o time de fábrica da Renault teve no ano. Quando a gente fala de pontuação, todas as equipes estiveram nos pontos, no top 10 pelo menos uma vez. A Mercedes e a Red Bull foram as únicas que pontuaram em todas as corridas. A Ferrari só não marcou pontos aqui no Brasil. Depois disso, a McLaren esteve 16 vezes nos pontos contra 15 da Toro Rosso, 14 da Racing Point, 13 da Renault e 11 da Alfa Romeo. A Haas pontuou em apenas 5 oportunidades e a Williams em uma, no GP da Alemanha. E aí agora eu aproveito que eu falei das equipes e vamos destrinchar os duelos internos. Começando pela Williams e o massacre de George Russell. O inglês terminou em todas as classificações à frente de Robert Kubica e dominou as posições de chegada em corridas, mas não marcou o único ponto da equipe em 2019.
A Haas teve Kevin Magnussen dominando o Romain Grosjean ao longo do ano em qualquer um dos quesitos, mas empatando quando falamos de presenças no Q3. Na Alfa Romeo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado, Kimi Raikkonen dominou Antonio Giovinazzi. O finlandês venceu em quase todos os duelos da dupla, perdendo apenas quando falamos de abandonos. Sérgio Pérez repete na Racing Point o que Kimi Raikkonen fez na Alfa Romeo. A diferença é que Lance Stroll abandonou 2 corridas, assim como o companheiro de time. A primeira das jabuticabas do grid é a Toro Rosso. Afinal de contas, as equipes da Red Bull têm 2 duelos internos por conta da troca de pilotos ao longo do ano. Daniil Kvyat e Alexander Albon até tiveram um duelo interno dos mais equilibrados. Empates em classificações e vitórias de Kvyat em posições finais de corrida, pontos e Q3, mas o russo abandonou mais. Quando Gasly entrou no time, virou passeio. O francês veio do time principal com sangue nos olhos e venceu em posições de classificação, corridas, marcou mais pontos, entrou mais vezes no Q3 e não abandonou. Na Renault, Daniel Ricciardo começou 2019 meio lento, mas virou o jogo com muita propriedade. O australiano dominou o Hulk e justificou a não renovação de contrato da equipe francesa com o alemão. Ricciardo repetiu dentro da Renault os feitos de Raikkonen e Pérez dentro de suas equipes, perdendo apenas em número de abandonos no duelo interno. A McLaren é a equipe mais equilibrada do grid. Lando Norris venceu em classificações apenas em Abu Dhabi. Carlos Sainz dominou em posições finais de corrida, conquistou mais pontos, entrou mais vezes no Q3 e abandonou menos. A McLaren tem alguns destaques, eu começo por Carlos Sainz, que terminou o campeonato de pilotos em sexto, primeiro piloto em anos a terminar em sexto e que não é de Ferrari, de Mercedes ou de Red Bull. Bem importante essa marca. Lando Norris também é outro belo destaque da McLaren, ele só não foi o melhor estreante do ano porque Alexander Albon foi para a Red Bull e deu uma bela arrancada no campeonato de pilotos, correndo pela Red Bull, assumiu esse posto bem no finalzinho do campeonato, tirando essa posição de melhor estreante do ano de Lando Norris. E falando em Red Bull, a gente vai destrinchar os números deles agora. A primeira parte da temporada ficou marcada pelo massacre de Max Verstappen dentro da Red Bull, com um dos maiores domínios sobre companheiros de equipe em cima de Pierre Gasly. A situação mudou um pouco com a chegada de Alexander Albon. Verstappen foi o melhor com folgas em classificação, mas sofreu em boa parte da segunda metade do campeonato quando o assunto foi pontuação e posições finais de corrida, muito pelos 2 abandonos que teve. A Ferrari teve um certo equilíbrio, com vitória de Charles Leclerc em classificações e Sebastian Vettel em posições finais de corrida. Leclerc desempatou nos pontos, mas a dupla empatou em presenças no Q3 e número de abandonos. E fechamos essa análise de duelos com o massacre de Lewis Hamilton dentro da Mercedes. O inglês só não venceu em presenças no Q3 porque Valtteri Bottas empatou. Em todo o resto, o campeão de 2019 venceu. Analisando números individuais da temporada, a gente tem uma predominância de pilotos de Mercedes, Ferrari e Red Bull. Claro que tem alguns intrometidos, mas vamos nessa. Charles Leclerc terminou o ano como o piloto com o maior número de poles, com 6, contra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas com 5 cada um, Max Verstappen com 3 e Sebastian Vettel com 2. Verstappen tem um asterisco porque a pole dele no México não foi exatamente retirada. Como é que eu vou me explicar? Você vai falar, pô, ele fez a pole e largou de quarto, como é que é isso, né? Pra quem não lembra, o Verstappen já tinha a primeira posição, já tinha a pole na classificação do Grande Prêmio do México. Valtteri Bottas bateu na última curva do circuito e o Verstappen baixou esse tempo de volta, com o Bottas batido já. Então o tempo de 1:14.758 tá lá no registro de classificação da Fórmula 1, tanto que na descrição do grid tá lá o tempo de 1:14.758, ele em quarto com esse melhor tempo. A punição do Max Verstappen foi de 3 posições no grid e 2 pontos na carteira por atitude insegura na pista, né? Então ele não perdeu o tempo de volta, porque se ele perde o tempo de volta, ele continua com a pole porque ninguém melhorou. Então essa marca dele continua, tá lá no registro e inclusive é o recorde da Fórmula 1 no Hermanos Rodrigues. Bora continuar falando desses números aí dos pilotos. Lewis Hamilton foi o maior vencedor de longe. O inglês venceu em 11 oportunidades contra 4 de Bottas, 3 de Verstappen, 2 de Leclerc e 1 de Vettel. Hamilton também teve o maior número de melhores voltas em corrida, com 6 ao longo da temporada, contra 4 de Leclerc, 3 de Bottas e Verstappen, 2 de Vettel e Gasly e 1 de Magnussen.
Hamilton também esteve mais vezes no pódio, em 17 corridas, contra 15 de Bottas, 10 de Leclerc, 9 de Verstappen e Vettel, e uma de Carlos Sainz, Pierre Gasly e Daniil Kvyat. As presenças nos pontos também têm o domínio de Hamilton, terminando em todas as corridas no top 10. Bottas e Verstappen pontuaram em 19 corridas, Leclerc em 18, Vettel em 16, Gasly em 14, Sainz e Albon em 13, e para fechar com Sérgio Pérez e Lando Norris pontuando em 11 corridas. As carteiras dos pilotos fecham 2019 e abrem 2020 desse jeitinho aí, ó. Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel lideram com 7 pontos, Kvyat tem 5, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen e Max Verstappen tem 4, Lance Stroll e Hamilton tem 3, Leclerc, Raikkonen, Grosjean e Robert Kubica têm 2 pontos na carteira. Os números finais dos campeonatos de pilotos e construtores são os seguintes. Entre os construtores, o título da Mercedes veio por antecipação no GP do Japão e terminou com 739 pontos contra 504 da Ferrari e 417 da Red Bull. A McLaren foi a melhor do resto com 145 pontos. Na sequência temos Renault, Toro Rosso, Racing Point, Alfa Romeo, Haas e fechando com a Williams. Entre os pilotos, Lewis Hamilton garante o caneco no GP dos Estados Unidos, com 2 provas de antecedência e 413 pontos. Sozinho, ele marcou quase os mesmos pontos da Red Bull. Bottas ficou com o vice, 326 pontos. Na sequência, Verstappen, Leclerc, Vettel, Sainz, Gasly, Albon, Ricciardo, Pérez, Norris, Raikkonen, Kvyat, Hulk, Stroll, Magnussen, Giovinazzi, Grosjean, Kubica e fechando com George Russell. Eu vou encerrando o vídeo falando de alguns pontos negativos. Sebastian Vettel segue performando bem abaixo do esperado, os erros frequentes dele continuam e ele terminou esse ano apenas em 5º. Dá para dar um destaque que ele deu uma aliviada nesses erros depois do GP da Alemanha, mas eles acabaram voltando, então ficou meio assim. A Ferrari não apenas como equipe, mas também como montadora foi um pouquinho decepcionante, eu já explico. Aparentemente nenhuma equipe empurrada por motor da Ferrari conseguiu acertar o chassi para um motor de maior potência da categoria neste ano. Porque tem uma montadora de pneus que fala, potência sem controle não é nada, então fica meio por aí. O motor é tão potente que o carro não consegue, as equipes não conseguem acertar o chassi, a Ferrari fica nesse aí, tem potência, anda que é uma beleza na reta, mas em curva, amigo, vai que é uma desgraça. Até teve uma melhora ali, principalmente GP de Singapura, algumas pistas mais travadas na segunda metade do campeonato, mas ainda assim ficou abaixo do desempenho de Mercedes e Red Bull. Claro que a Mercedes teve uma queda de desempenho na segunda parte da temporada, mas eu atribuo que os caras largaram mão do campeonato, eu já destrincho um pouquinho isso. A melhora de desempenho de Red Bull e Ferrari eu ainda atribuo a falta de investimento da Mercedes. Voltando a falar um pouquinho da Ferrari, esse desempenho absurdo do motor e falta de um chassi bom nos carros empurrados por motores Ferraris tem um indício justamente das clientes. A Haas e a Alfa Romeo foram as piores equipes tirando a Williams. Então a Williams foi a pior da temporada, as duas estão ali acima da Williams. Outro reflexo de uma falta de acerto dos chassis, tanto da equipe de fábrica como das clientes da Ferrari, são os consumos de pneus. Eram as 3 equipes que frequentemente tinham problemas de consumo de pneus nos seus grupos de disputa ali. A Ferrari no primeiro pelotão e a Alfa Romeo e Haas do pelotão do meio para trás. Como eu falei lá no início, outra que decepcionou foi a Renault. E também essa decepção veio como montadora e equipe. Como montadora, ela entregou o motor mais fraco do ano, e como equipe não se acertou de forma alguma, mesmo tendo um belo orçamento reforçado para 2019, como a gente viu lá na série da Netflix e foi abertamente falado ao longo do ano isso. Para fechar esse pacote de pontos negativos, as corridas da França e de Abu Dhabi foram a essência das corridas ruins desse ano. Nossa, meu Deus. Teve até gente que gostou da corrida sem DRS, mas eu não curti. Eu achei que piorou a corrida. Para mim, as ultrapassagens ficaram bem mais
complicadas e diminuiu a possibilidade de ultrapassagens ao longo da corrida. E aí a corrida perde em disputa. Esse foi o meu ponto de vista, né? Tem gente que pensou completamente diferente. Vou fechar com os pontos positivos, né? Para dar um up, né, no vídeo. Para mim, começo com Mercedes e Lewis Hamilton. O domínio dos dois, dessa dupla, não foi à toa. De longe, tanto Mercedes quanto o Lewis Hamilton tiveram os melhores desempenhos de 2019. E a vantagem foi tamanha que eu já arrisco dizer que a temporada de 2021 já começou por causa da Mercedes. E aí você vem me perguntar por que disso? Porque provavelmente a Mercedes largou mão do campeonato desse ano para já começar a mexer no carro do ano que vem, agora, em 2019, nessa metade do campeonato aí que ela deu uma largada de mão. Provavelmente, no ano que vem, se ela chegar tão dominante e tiver uma temporada parecida como a que teve esse ano, ela vai fazer o mesmo para 2021. Claro que a mudança de regra para 2021 já é tamanha que já vai, no meio da temporada já vai rolar uma troca de atenção para o carro do próximo ano, e se isso for pior em 2020, o desempenho for igual de 2019, a Mercedes vai fazer isso com muito mais afinco, né? Essa troca de foco pro ano seguinte vai acontecer bem mais cedo, provavelmente. O trio Red Bull, Toro Rosso e Honda foi outro ponto bem bacana do ano. Claramente o motor japonês se encaixou com os projetos dos Touros Vermelhos e a montadora voltou a poles, voltou a vitórias e melhores voltas. Já tinha, mas pódios também, que era bem importante, e com mais de um carro, que é bem significativo. Outro ponto que é legal de ver e foi bem criticado, eu mesmo dei uma chapuletada, dei uma boa criticada no meio do ano, foi essa troca de Albon para Red Bull e Gasly voltando para Toro Rosso. Ela acabou sendo benéfica para todo mundo. O Albon foi muito bem na Red Bull e o Gasly foi o melhor disparado da Fórmula 1,5 nessa segunda metade de campeonato. O Albon se adaptou muito bem ao carro da Red Bull e o Pierre Gasly foi excepcional na Toro Rosso. A tímida recuperação da McLaren também empolga a gente. Isso mostra que a equipe está no caminho certo e me dá muitas esperanças para os próximos anos. É bom a gente lembrar que em 2021 a McLaren volta a usar os motores Mercedes. A dupla Carlos Sainz e Lando Norris também foi muito importante para esse belo desenvolvimento da McLaren e é claramente um dos pontos bem positivos de 2019. Sérgio Pérez foi bem mais discreto, mas mandou muito bem com a Racing Point, um carro claramente mais fraco. Para mim, as corridas da Alemanha e do Brasil foram de longe as melhores, mas a Fórmula 1 teve uma bela sequência de corridas boas esse ano. O campeonato não foi tão empolgante, teve o domínio absoluto de Lewis Hamilton, mas as corridas em si foram boas demais. E aí agora eu fecho de vez o vídeo, reforçando aquele recado do início lá, se inscreve no canal, curte o vídeo, e também tem o Facebook e o Instagram do Liguem Seus Motores. Em todos, se você procurar como Liguem Seus Motores a partir de agora, você encontra o nosso canal e as nossas páginas. Mais uma vez eu agradeço essa sua ajuda por se inscrever, a gente atingir esse número de 100 inscritos, e agora é dobrar a meta e seguir dobrando a meta infinitamente. Então você encontra aqui no YouTube como youtube.com/Liguem Seus Motores, ou entra no canal aqui embaixo, e no Instagram e no Facebook como @Liguem Seus Motores. Fique ligado com a gente!